Gente de Deus, aqui é o pastor Antônio Siqueira. Neste vídeo eu quero lhe contar uma linda história e desta história retirarmos uma grande lição. Escute só. Na Índia, um homem carregava 2 grandes potes de água, cada um deles pendurado nas extremidades de uma vara que carregava sobre os ombros. Um dos potes tinha uma rachadura e o outro era perfeito, sempre armazenava toda a água até o fim da longa caminhada que este homem fazia do riacho até a casa do seu mestre. O vaso trincado chegava pela metade, é claro. Isso acontecia diariamente. Passou-se 2 anos seguidos. O homem entregava apenas 1,5 pote de água na casa do seu mestre. Obviamente, o pote perfeito ficava orgulhoso, não é? Chegava cheio. A realização perfeita da finalidade para a qual havia sido feito. Contudo, o pobre pote trincado tinha vergonha de sua imperfeição e infelicidade, pois era capaz de realizar apenas metade da finalidade para a qual havia sido feito. Após 2 anos do que, conforme percebia ser uma derrota amarga, o pote trincado disse à beira do riacho ao homem que o transportava: "Olha, eu tenho vergonha de mim mesmo e quero pedir-lhe desculpas." Disse o homem: "Por quê?" "Ora, eu tenho vergonha, eu não consigo ser perfeito. Nesses 2 anos, fui capaz de entregar apenas metade da quantidade devido a essa rachadura lateral, que faz com que a água vaze durante todo o caminho para a casa do seu mestre. E aí, por causa de minhas falhas, você faz todo esse esforço, mas não recebe o retorno do qual esse trabalho você deveria merecer." O carregador sentiu compaixão por esse velho pote trincado e disse-lhe: "Quando retornarmos à casa do mestre, quero que você perceba as lindas flores ao longo do caminho." Aí, à medida que subiu a montanha, o velho pote trincado percebeu o sol aquecendo as lindas flores selvagens ao longo do caminho e isso muito o alegrou. Contudo, no fim da trilha, ele ainda se sentia mal, pois metade de sua carga havia vazado. E mais uma vez, o pote desculpou-se com o carregador por sua falha. O carregador disse ao pote: "Você reparou que havia flores apenas do seu lado na trilha, mas não havia nada do outro lado? Sabe por quê? Isso foi devido ao fato de que eu sempre ter conhecido sua fraqueza e ter tirado proveito dela. Plantei semente de flores em seu lado da trilha e todos os dias, enquanto retornava do riacho, você as regava. Por 2 anos, pude colher essas lindas flores para decorar a mesa do meu mestre. Se você não fosse exatamente da maneira como é, ele jamais teria essa graciosa beleza em sua casa." Ao que o pote trincado refletiu sobriamente. Sabe de uma coisa? Essa palavra retrata claramente a imagem bíblica que está na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 4 e verso 7. Ali, o apóstolo Paulo afirma que somos potes frágeis, comuns e vulneráveis. Somos meros vasos para o propósito, poder e glória de Deus. Ele diz assim: "Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós." Paulo deixa muito claro essa estratégia intencional de Deus para revelar sua glória.
Deus está profundamente interessado em que não confundamos nem de onde o poder vem, nem a quem a glória é devida. Essa é a razão pela qual há afirmação de propósito por meio das seguintes palavras. Ele diz: para que Deus põe o tesouro do conhecimento da glória dele na face de Cristo. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Ele coloca em vasos comuns e frágeis, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, no final de sua segunda epístola aos Coríntios, expande esta metáfora, essa analogia, em que passamos de vasos de barro para vasos trincados. Jesus disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo chega à seguinte conclusão: por isso, de boa vontade, pois me gloriarei, ou seja, me alegrarei nas minhas limitações, para que em mim habite o poder de Deus. Paulo, com todas essas palavras, provoca um terremoto cultural naquele lugar em Corinto. Afirma que a glória de Deus vaza através da rachadura de nossos potes, pois essa glória não pode ser vista em nosso esplendor, brilho e refinamento, nossa capacidade, nossa expertise. Isso porque os gregos idolatravam a oratória culta, os corpos atléticos, a forma perfeita, a capacidade, assim como desprezavam o fraco, o frágil, o limitado, o imperfeito. Eles valorizavam a autossuficiência, no grego, a autarqueia, que era a habilidade de levantar-se acima de todas as circunstâncias temporais. A mensagem de Paulo para eles, porém, é de que Deus usa as coisas que são fracas para revelar sua glória e a sua graça. A palavra usada por ele para fracas, lá no grego, é astaneia. Astaneia é o oposto de autossuficiência. É extremamente abrangente e inclui fraqueza, doença, enfermidade, falha, ineficácia, limitações. Paulo aplica a mensagem do Evangelho a seu estilo de liderança e declara que a maneira pela qual Deus trabalha por meio de seus líderes é tal que comunica a irrupção de seu reinado em um mundo que idolatra a criação e suas criaturas. É esse o grande e perigoso equívoco sobre a tendência recente dos líderes cristãos atuais, a saber, comprometer-se com a excelência, a moda do mundo dos negócios. Somos excelentes e ótimos. Eu não estou dizendo que devemos nos comprometer com o que é inferior, com as coisas mal feitas, mas nossa excelência tem que deixar claro de onde vem, que não vem de nós, mas de Deus. Quando comprometer-se com a excelência significa que o indivíduo comum não é mais visto como alguém capaz de desempenhar o ministério, sabe? Tornamos-nos mais coríntios, lá da igreja de Corinto, e menos cristãos em nossa liderança. Sabe de uma coisa? A estratégia de Deus é executar a vergonha da cruz na vida dos cristãos. Para este mundo com foco e poder no prestígio, no orgulho, nas conquistas, o Senhor vem nos dizer que toda a excelência, todo o poder vem dele, do Espírito Santo que executa o Evangelho no corpo de Cristo, ao escolher pessoas modestas e fracas, limitadas, potes trincados, para revelar a redenção de Deus em favor do menor, do último, do perdido, do abandonado, do fraco, do aquele que tem necessidades espirituais de toda natureza. Nossa fraqueza é um contraste intencional
com um mundo que se consome para obter o poder, força e destaque. Corremos o risco de termos a filosofia de Friedrich Nietzsche, quando define o super-homem, em que o ideal de uma alma poderosa e independente é não necessitar de ninguém mais, nem mesmo de Deus. Sabe? Nós precisamos olhar para Jesus, que nos capacita no meio da nossa limitação e nossa vulnerabilidade, nos capacita para servi-lo. E precisamos ter essa convicção de Paulo, de que o poder de Deus se mostra mais frequentemente por meio de nossas limitações. A maneira de Deus escolher o improvável e o que não merece para expor aqueles que pensam que são merecedores e dignos de reconhecimento e de salvação e de tudo. Então, Paulo é muito contundente nesta ideia de que somos vasos trincados, simplórios, que somos recipientes da glória de Deus, mas que tudo é feito por Ele, para a sua glória, para a manifestação do seu poder, para reconhecimento da sua grandeza estupenda e maravilhosa. E aí Paulo diz, eu me conformo agora com estas limitações, sabendo que o poder do meu Senhor se aperfeiçoa nisto na minha vida. Você está se sentindo fraco, fraca? Acha que não tem capacidades, que não tem dons, que não tem habilidades, que não consegue? Confie plenamente em Deus. Oh, vaso trincado. Somos vasos trincados. Mas que Ele, ao longo da caminhada, fará nascer e frutificar lindas flores em todo o caminho. Que Deus te abençoe, que o Senhor te encha desta convicção de que é Ele que realiza todas as coisas, tanto querer como efetuar, é feito em nós segundo a sua vontade para a glória de Deus Pai.